Rede Contínua. Rede Contínua. Esporte é com a gente. Se ligue na melhor equipe de esportes da internet. Muito bem, estamos começando mais um Craques da Mídia aqui pela Rede Contínua. Hoje vamos entrevistar ele, que está há mais de 40 anos no rádio brasileiro. Já teve uma passagem pela Rede Record e hoje continua aqui na Jovem Pan. Vamos entrevistar Vanderlei Nogueira, voz inconfundível do rádio. Tudo bom, Vanderlei? Tudo bom? Prazer. Bom, o nosso programa o Craques da Mídia aqui pela Rede Contínua, você que pode acessar em www.redecontinua.com, também nas nossas redes sociais, no facebook.com/rede.contínua e no Twitter, lá no @Rede Contínua. Vanderlei, como que surgiu na sua infância que você queria se tornar uma pessoa do rádio, jornalista? Eu quando era garoto eu gostava muito recuando muitos anos no tempo, eu gostava muito de rádio, gostava muito de reportagem nas ruas e nas brincadeiras todas lá, em peladas que a gente fazia. E aí quando terminava a pelada eu já brincava e já entrevistava o pessoal, enfim. E mesmo quando não tinha jogos, a gente falava muito e fazia até montagens de jornal, o seu comentário, a sua informação, claro, sem nenhuma pretensão futura, mas acho que aquilo já começou a fazer brotar um interesse muito grande, né? Depois, mais garoto, antigamente se começava a trabalhar bem mais cedo, eu fui trabalhar numa agência de propaganda, menino ainda, com 14, 15 anos, e lá eu conheci algumas pessoas que eram diretores de jornais, e os caras perceberam que eu gostava muito, que eu tinha jeito para coisa. Então eu comecei a tatear já naquela época em jornais, escrevendo alguns comentários. E a coisa foi acontecendo. Com 16, 17 anos eu já começava a fazer textos e trabalhava com rádios do interior, com boletins daquilo que acontecia em São Paulo. E a coisa foi indo. Eu trabalhei paralelamente na publicidade e também no jornalismo. Desde garoto, primeiro mídia impressa, depois rádio, né? Fiquei muito tempo em mídia impressa, muito tempo em rádio, continuo no rádio, continuo em mídia impressa, agora com o advento da internet, na internet, né? Eu estou no Portal Terra também, na televisão, enfim. E as coisas foram acontecendo, né? Aconteceram muitas coisas na minha vida, conheci o mundo inteiro, todos os continentes, 10 mundiais, 10 campeonatos mundiais, mais de 3 mil jogos de futebol, Olimpíada, terremoto, incêndio, tudo que aconteceu ao longo de toda essa caminhada. Você começou no rádio com 16 anos, né? Mais ou menos mais isso. Mais ou menos. Aí, naquele tempo começava cedo, né? Hoje em dia já tem várias burocracias. Né? Burocracia, legislação, mas naquele tempo as coisas eram mais, digamos assim, eu tive uma oportunidade. Não era para todo mundo, mas é que coincidentemente eu costumo dizer que eu estava no lugar certo na hora certa. E você acha que isso te ajudou? Começar com 16 anos? Muito. Você? Eu sou sempre a favor de começar quanto mais cedo, melhor. Evidentemente que é preciso ter algum tipo de base, né? Quer dizer, eu estava numa área de comunicação já, então não fui assim um paraquedista naquele instante, né? Eu já sabia o que eu estava querendo, eu sabia que as pessoas que eu deveria tratar, enfim, eu estava numa área de comunicação, não estava absolutamente desligado da área de comunicação. Então aquilo facilitou muito, claro. Na medida que você começa mais cedo, você adquire mais experiência, sem dúvida. Você trabalhou também no Grupo Silvio Santos, né? Trabalhei 12 anos com marketing lá, né? Como que foi essa sua experiência? Foi maravilhosa. Eu sempre trabalhei com jornalismo e com o Grupo Silvio Santos, até o momento que eu saí do Grupo Silvio Santos. Saí e aí, a partir daquele momento, me dediquei inteiramente para o jornalismo. Eu pedi demissão, né? Pedi demissão para entrar na Jovem Pan, que era a mesma coisa que o Barcelona convidar você para jogar, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu estava no Grupo Silvio Santos muito bem, uma empresa maravilhosa, e dividia o meu tempo entre o Grupo Silvio Santos, na área de marketing, na direção comercial do grupo, naquele instante, trabalhava lá e trabalhava até o final da tarde, e a partir das 19 horas, 18h30, 19 horas, eu ia embora para o jornal.
Naquele tempo o jornal fechava muito tarde, né? Hoje a coisa é mais na base da máquina, mas naquele tempo era o ser humano mesmo que fazia jornal. O jornal fechava cerca de 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada mais ou menos. Então eu trabalhava das 7 horas da noite até o fechamento do jornal. Então saía correndo, tirava a gravata, usava terno, porque eu trabalhava como executivo, jogava tudo no carro, ia embora para o jornal, ficava até as 2 da manhã. E num determinado momento desse período eu recebi a oferta para trabalhar na Jovem Pan. Eu não quis largar o jornal, por motivo óbvio, eu era apaixonado, e pedi demissão no grupo do Silvio Santos. Depois de 12 anos, foi uma surpresa lá na pedi demissão. Poxa vida, eu tinha um cargo bom, ganhava bem, ganhava 5 vezes mais, quase 6 vezes mais do que eu vim ganhando na Jovem Pan. Tipo, ganhava 10 lá, aliás, ganhava 60 lá e vim ganhando 10 na Jovem Pan. Exatamente uma semana antes da minha filha nascer. Então foi uma decisão difícil, eu tive que ter a parceria da minha mulher, tipo, ó, nós vamos sair de uma fartura e entrar numa aperteza, numa apertura, né? Você topa, segura essa barra, quer dizer, e quando eu entrei na Jovem Pan, exatamente uma semana depois da minha entrada na Jovem Pan, a minha filha nasceu. Então, aí construí toda a minha vida na Jovem Pan, a minha família, enfim. Foi assim que as coisas acontecem, né? Não são muito planejadas. Né? Como é que foi esse seu contato com a Jovem Pan? Quem falou com você para... Algumas pessoas, né? O Cândido Garcia, falecido Cândido Garcia naquela época, né? Que disse, tem uma oportunidade e tal. Eu já conhecia muito o Dr. Paulo Machado de Carvalho, porque o Dr. Paulo Machado de Carvalho era vice-presidente naquela época da Federação Paulista de Futebol. O presidente era José Hermílio de Moraes. Bons tempos, cartolas íntegros, decentes, né? Então, os dois já morreram, o Dr. José Hermílio de Moraes e o Dr. Paulo Machado de Carvalho. E eu tinha uma relação muito afetuosa com o Dr. Paulo, né? Que era pai do nosso presidente, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Então foi uma coisa maravilhosa, né? Gostava muito do Dr. Paulo, aprendi muito com o Dr. Paulo, conversar com o Dr. Paulo era um ensinamento diário, né? Quer dizer, sobre as coisas da vida, do futebol. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Jovem Pan, cujo o dono, o presidente, era o filho dele, também com uma bagagem na história da comunicação brasileira absolutamente riquíssima, né? O Seu Tuta, no rádio e na televisão. Então foi um prêmio de loteria. E você trabalhou na equipe do Osmar Santos, né? Trabalhei aqui, o Osmar, ainda cheguei a trabalhar com o Osmar, nós fizemos duplas aqui, ótimas, né? Eu e Fausto Silva, né? Cândido Garcia e eu, né? Quer dizer, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Naquele tempo, como é que era? Como é que funcionava um repórter de campo, né? Porque hoje em dia você tem um microfone, né? Tem aquele aparelhinho que você guarda, mas naquele tempo era uma mala, né? O equipamento mudou, né? Claro. Era um equipamento pesado, né? Uma bateria de transmissão, um microfone sem fio muito pesado. Qualidade boa, muito qualidade boa. O som, uma qualidade ótima, mas mais desconfortável, né? Hoje, né, nós estamos gravando aqui com uma microcâmera. Antigamente, você precisava 2 para carregar a câmera, né? Então as coisas vão mudando. Eu tive esse privilégio de conhecer toda essa transição tecnológica dos equipamentos mais pesados, mais antigos, menos sofisticados, a esses equipamentos de hoje, que são ótimos, né? E muito mais leves, facilita a vida do repórter, daquele que se desloca, enfim. Então é ótimo. Foi muito bom. Em 1970, né, você teve uma passagem que estavam gravando um filme, né? Aí você pensou que era uma briga, foi mais ou menos Foi assim. na porta da Federação Paulista de Futebol, que ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio, 917. Eu vinha voltando do Morumbi no carro, naquela época eu lutava, né? Eu lutava, praticava artes marciais e tal. E aí, quase na porta da Federação, já de noite, eu vi uma briga lá. Pensei, quando eu vi era um repórter que trabalhava como repórter, também como ator, morreu. Oswaldo Mesquita, era um bom repórter da Rádio Tupi naquela época, e estava fazendo um filme com Rubens Pet, que num determinado momento era repórter da TV Gazeta, ótimo repórter também.
E aí eu vi briga lá, eles apanhando e tal, eu parei o carro no meio da rua, saí batendo, brigando, não sabia quem era, mas eu quis defender quem estava batendo no Mesquita, né? E estraguei a filmagem, era uma filmagem que eles estavam fazendo na porta da federação. Eles queriam me matar, né? Os técnicos porque hoje aperta o botão, deleta, começa de novo. Lá era uma parafernália técnica daquela que grava na primeira, porque senão você perde o filme, perde tudo. E eu consegui estragar tudo. Foi uma tragédia, né? Saí fugido, né? Eles queriam me matar, né? Mas foi muito engraçado. 40 anos de rádio, você deve ter bastante história para contar, né? Tem uma curiosa, mais alguma curiosa? Você tem que me poupar, porque é tanta coisa. Né? As pessoas perguntam, eu falo, olha, puxa vida, dá uma colher de chá para mim, porque só pelas coisas que a gente passou, quer dizer, como é que eu vou contar para você? Eu vou contar, mas como é que eu vou contar para você? As pessoas colocam muito o mais, né? Qual é aquela mais? Não tem mais, né? Porque depois eu conto e fico no maior remorso, porque essa não era a melhor era aquela, sabe? Então são muitas coisas, né? Como eu disse logo na nossa abertura aqui, eu tive o privilégio de viajar o mundo inteiro, quer dizer, os 5 continentes. Talvez tenha sido o repórter que mais viajou ao lado da seleção brasileira, né? Somando todas as viagens, competições importantes, competições internacionais, nacionais, finais nacionais, cobertura de 10 mundiais quando ainda existia. Comecei cedo, por isso que muitas pessoas falam, poxa vida, viu tudo isso, vi tudo isso. Então ainda existia o Telex, né? Vocês que são jovens sabem que o Telex é uma peça do dinossauro, né? Quer dizer, o Telex era uma coisa incrível, né? Quer dizer, tem uma tecla desse tamanho, né? Então você tinha que bater uma tecla, esperar ela subir para poder bater a outra. Você imagina o que eu estou falando para você? Hoje nós temos microcomputadores, né? Então a internet, você pega no mundo todo, você fala do deserto, não tem, sem fio, a coisa maravilhosa. Então tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu prefiro lembrar uma coisa que bonita, que eu acho que é bacana. Por exemplo, a primeira vez que os 3 tenores se apresentaram, né? Plácido Domingo, José Carreiras e Luciano Pavarotti. A primeira vez que eles se apresentaram foi no final da Copa de 90 na Itália, né? Termas de Caracalla, um teatro maravilhoso, né? Histórico, né? Romano, né? E lá eles se apresentaram pela primeira vez no encerramento da Copa do Mundo de 1990, que teve uma participação trágica do futebol brasileiro, foi péssimo, né? Mas foi uma Copa maravilhosa, a Itália fantástica, né? Eu conheci a Itália até por motivos profissionais de cabo a rabo, né? Então foi ótimo, e o final foi legal porque esse show, quando todo mundo já tinha viajado, tinha voltado, a Jovem Pan foi a única rádio que transmitiu diretamente o show, né? Do pé do palco, né? Autorizado. Então as músicas que iam ser cantadas pelos tenores, a gente anunciava antes, eu falava antes as músicas, enfim, foi uma cobertura maravilhosa, a cereja no bolo. Porque, claro que é bom ganhar, o futebol vai e ganha, é ótimo, maravilhoso, bacana, mas a cobertura jornalística independe disso, entendeu? Alegria ou tragédia, você está lá para contar. Então, profissionalmente foi uma maravilha esse tipo de episódio, né? Outro momento marcante, né? A Copa do Mundo no México, nós perdemos, e foi aquela foto daquele garoto na capa do Jornal da Tarde, você deve saber o que eu estou falando, né? Um garoto chorando, abraçado numa bandeira. A foto foi feita pelo Reginaldo Manente, e foi uma foto que até hoje é viva, né? Uma obra-prima. Aquele momento eu vi, né? Eu estava do lado, né? Nós chegamos como grandes favoritos, escoltados por 2 carros de polícia, nós, eu digo, a delegação brasileira. Um ônibus prateado, com o número 9, levando a delegação brasileira, com 2 carros de polícia na frente, 2 carros de polícia atrás, 2 batedores com motos na frente, 2 atrás, e um helicóptero. Chegamos como superastro, né? E perdemos. E a saída só tinham 2 motos para levar
a delegação brasileira até o hotel. Eu sempre digo, a chegada do vitorioso é a saída do derrotado.